Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Luara e nós vamos para mais uma aula aí de matemática. Então nós vamos começar aí com a nossa unidade 1 do módulo 2 do segundo semestre, onde nós vamos falar hoje então sobre números racionais na forma fracionária, que são as nossas famosas frações e porcentagem. Combinado? Então acompanhe na tela comigo. Bora lá! Então, números racionais na forma fracionária. Vamos iniciar com ele, tá, gente? Dependendo da situação, as frações adquirem diferentes significados, como nós já vimos no módulo 2 do sexto ano. E aprofundaremos um pouco mais a seguir. Então, primeiro vamos analisar a fração como parte de inteiro. Vamos observar então a imagem a seguir, que corresponde a uma bateria com parte dela carregada. Vejam só, então, eu tenho uma bateria, assim como a bateria de celular de vocês, que geralmente pode aparecer assim, né? Onde apenas duas partes dessa minha bateria estão pintadas de verde. Essa parte, então, carregada, considerada como uma parte de toda a bateria, ela pode ser representada por meio de uma fração. Como, então, que a gente vai representar por meio de uma fração essa nossa bateria? Bora lá! Essa parte, que é a parte carregada, aquela parte verde, considerada como a parte de toda a bateria, ela pode ser representada por meio de uma fração. Vejamos então a seguir como é que a gente vai representá-la. Eu vou colocar o número 2 em cima e o número 4 embaixo, divididos aí por uma barra, onde o número de cima é o nosso numerador. Esse termo, então, ele indica quantas partes foram consideradas. E o nosso número 4, que fica aqui na parte de baixo, ele é conhecido como denominador. Esse termo, então, indica em quantas partes iguais a unidade foi dividida. De maneira geral, tá, pessoal? No nosso numerador, geralmente é essa nossa parte pintada, essa parte que foi carregada, essa parte que foi utilizada, ou então se a gente pensar numa pizza, a parte em que a gente comeu da pizza. Esse é o nosso numerador. O nosso denominador é o nosso todo, é em quantas partes esse todo foi dividido. Então, se eu, por exemplo, pensar numa pizza, né? Uma pizza de tamanho grande, ela tem 8 pedaços. Então, quer dizer que o nosso denominador seria o número 8 e o numerador seria a quantidade de pedaços de pizza que eu comi. Beleza? Assim como a bateria. A bateria ela é dividida em 4 partes iguais. Se apenas 2 delas estão pintadas, quer dizer que a minha bateria não está totalmente cheia. E aí a gente representa então por meio de uma fração, que é a fração 2 no numerador, 4 no denominador, que a gente lê como 2/4. Beleza? Então bora continuar. Assim, essa representação fracionária corresponde a 2 partes cujo inteiro possui um total de 4 partes. Continuando, a fração a gente também consegue escrever ela como uma razão. A fração como razão, ela corresponde a uma relação entre 2 valores. Por exemplo, a cada 2 dias de sol, nós temos um dia de chuva. Então, vejam que no numerador a gente tem o número 2 e no denominador nós temos o número 1. Quando a gente escreve uma razão, pessoal, a gente escreve geralmente na ordem em que aparece. Então, se eu escrevi, né, 2 dias de sol, depois que eu escrevi para um dia de chuva, então no numerador vai aparecer a primeira coisa que eu escrevi, que foram os 2 dias de sol. E no denominador vai ser a segunda coisa que eu escrevi, que é um dia de chuva. Então, 2/1, beleza? Então, bora continuar. Nesse caso, então, representamos a fração na ordem que aparecem os valores. E assim nós temos uma razão. Para cada 2 dias de sol, nós temos um dia de chuva. Continuando aí com vocês, nós também temos uma fração como uma divisão. Pedro quer dividir 4 barras de chocolate com seus amigos, José e Bernardo.
quanto de chocolate cada um receberá, né? Então, a gente pensa logo numa divisão, em dividir em partes iguais. Então, a gente dividiria o 4 para 2 pessoas, certo? Então, a gente tem uma divisão que também pode ser escrita como uma fração, né? Que seria 4 sobre 2. E ao dividir 4 dividido por 2, nós temos 2, né? O que isso significa? O que ele está falando para nós? Que uma fração, ela nada mais é, gente, do que uma divisão. Então, a gente pode escrever também a nossa divisão por meio de uma fração, com numerador e denominador. Tranquilo até aí? Tá acompanhando? Então, bora continuar. Então, representando geometricamente, né, por meio de desenho, nós temos então as 4 barrinhas de chocolate, dividido então para o José e para o Bernardo, onde vocês vão ver então que cada um ficará com 2 barras de chocolate. Continuando, nós também temos a fração representando uma quantidade. Por exemplo, Maria saiu 30 dias de férias, sendo que 3 desses dias ela passou viajando. Quantos dias ela viajou? Então, o que a gente vai fazer nessa situação? Nós vamos pegar 3/5 de 30, tá, gente? Aqui é 3/5, sendo que 3/5 desses dias, tá? Faltou aqui, vou colocar aqui para vocês. Então, a gente calcula uma fração de um inteiro, uma fração de uma quantidade. Na matemática, então, a palavra de representa multiplicação. Assim, nós podemos representar os 3/5 de 30 por meio de uma multiplicação de frações, onde eu transformo esse número inteiro aqui numa fração, colocando o denominador 1, e aí eu vou multiplicar o 3/5 vezes o 30 sobre 1. E como é que eu multiplico frações? Vamos relembrar. O de cima multiplica pelo de cima, o de baixo multiplica pelo de baixo. E nós obteríamos, então, 90 sobre 5, né? 90 quintos. E para transformar isso daqui, eu dividiria o número de cima pelo de baixo, que é igual a 18. Ou seja, a Maria, ela então passou 18 dias viajando, que representa exatamente os 3/5 dos 30 dias de férias que a Maria tem. Beleza? Então, quando eu quero calcular a fração de um inteiro, eu vou calcular por meio da multiplicação, onde eu vou ter, então, a multiplicação de frações, que basta você multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Tranquilo? Então, bora continuar. A forma percentual. Beleza, a gente relembrou tudo sobre fração, a maior parte, né, de fração. E agora a gente vai trabalhar com a porcentagem, que é o nosso percentual. A forma, então, percentual dos números racionais, que é a porcentagem, cujo símbolo é o porcento, significa que é uma parte de um todo que foi dividido em 100 partes iguais, ou seja, será sempre, tá, uma fração cujo denominador é 100, conhecidas por frações que são frações centesimais, beleza? Pessoal, então a porcentagem nada mais é do que uma fração. Só que essa fração, pessoal, ela sempre terá o mesmo denominador. Qual o denominador que é esse? É o 100, tá? Porque eu sempre pego o meu todo e divido em 100 partes iguais para representá-lo por meio da porcentagem, beleza? E aí, quando a gente quer, então, escrever uma porcentagem, você vai associar diretamente à fração, onde será sempre uma fração com denominador 100, beleza? Então, vamos para o exemplo. Acompanha comigo. O exemplo que eu trouxe foi o seguinte: em um grupo, 75% dos meninos gostam de futebol, ou seja, de cada grupo com 100 garotos, 75 deles gostam desse esporte, beleza? Então, a fração que vai representar essa quantidade de meninos vai ser qual? O 100 como denominador e a quantidade de meninos no numerador, que é 75, ou seja, 75 sobre 100 ou 75 centésimos. É assim que a gente lê. Vamos então para mais um exemplo para vocês entenderem melhor.
Numa pastelaria, 30% dos 250 pastéis vendidos por dia são de sabor de queijo. Quantos pastéis de queijo são vendidos por dia nessa pastelaria? Pessoal, nesse exemplo é um pouco diferente do anterior, porque agora a gente vai ter que analisar uma porcentagem de um todo, né? Como é que eu descubro então a porcentagem de um inteiro? Vamos acompanhar comigo que eu vou lembrar junto com vocês. Bora lá! Então, 30% dos 250, né? Então, é 30% de 250. Lembra que o D aqui, ele representa operação de multiplicação. O que eu vou fazer, então? Eu vou transformar essa porcentagem para uma fração. Lembra que essa porcentagem, né? O número em porcentagem, para transformar para fração, ele sempre vai ter o denominador 100. Sempre, tá? E como será 30%, você vai pegar esse número sem o sinal de porcentagem e colocar no numerador. Ou seja, a fração que representa 30% será 30 sobre 100. E aí eu vou multiplicar com os 250, que eu vou transformar para a fração colocando o número 1 embaixo. E aí eu tenho, então, uma multiplicação de frações, onde eu multiplico o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Então, 30 vezes 250, que é 7.500. 100 vezes 1, que é 100. Divido, então, o de cima pelo de baixo, onde simplesmente eu posso simplificar os zeros e vocês obteriam a divisão de 75 por 1, que dá exatamente 75. O que esse 75, então, representa nesse problema? Representa, então, que são vendidos 75 pastéis de sabor de queijo por dia. E aí, nós temos, então, a porcentagem de um número inteiro. Beleza, pessoal? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!